Então, fala galera do terceiro ano! Estamos começando mais uma videoaula de matemática, depois de um feriado prolongado aí, o feriado de finados. Espero que tenham descansado, espero que tenham aproveitado bem, tá bom? Hoje na nossa aula de matemática, gente, tem um assunto muito importante, que são os termos da divisão. Quais são os termos da divisão? Olha, a gente já aprendeu na primeira unidade quais são os termos da adição, depois a gente viu os termos da subtração, da multiplicação. Hoje nós vamos falar dos termos da divisão. Vamos relembrar quais são os termos da adição? A adição a gente viu que era parcela, parcela, soma ou total. Os termos da subtração era minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Os termos da multiplicação nós tínhamos os fatores e o produto, ou multiplicando, multiplicador e produto. E agora nós vamos estudar na aula de hoje, a partir de hoje nós vamos ver os termos da divisão. Quer saber quais são? Acompanhe. Bom, gente, os termos da divisão são esses daqui. Deixa eu colocar uma divisão aqui para vocês poderem identificar. Nós temos o 12, nessa divisão é 12 dividido por 4, né? Nós temos o 12, nós temos o 4, nós temos o 3 e nós temos o 0. Cada número desse é um termo da divisão. Tudo bem? O número que é dividido em partes iguais é chamado de dividendo. Então, nessa conta, 12 dividido por 4, o 12 é chamado de dividendo. O número que indica a quantidade de partes que será dividido é chamado de divisor. Então, nós já temos dois termos aí. O dividendo, que nessa conta é o 12, e o divisor, que nessa conta é o 4. O resultado que a gente obtém é chamado de quociente. Então, nós temos dividendo, que é o 12 nessa conta, o 4 é o divisor, o 3 é o quociente, e o 0, nesse caso, é chamado de resto, porque é o que sobra, é conhecido como resto. Tá bom? Então, são esses 4 termos da divisão: dividendo, divisor, quociente e resto. Tá certo? Vamos ver se vocês aprenderam. Vou botar outra continha aqui. 14 dividido por 4. O 14 aqui é chamado de quê? De dividendo. O 4 é chamado de quê? De divisor. O 3 é chamado de quê? De quociente. E o 2 de resto, tá bom? Então, se eu tivesse a conta assim, 14 dividido por 4 é igual a 3 e sobra 2, eu teria que o 14 é o dividendo, o 4 é o divisor, o 3 é o quociente e o resto seria o número 2, tá bom? Vamos falar agora de divisão exata e divisão não exata. Eu tenho essas duas continhas aqui, 12 dividido por 4, que dá 3 e não sobra nada, e 14 dividido por 4, que também dá 3, mas sobram 2. Gente, sempre que o resto der igual a zero, tudo bem? Sempre que o resto da divisão for zero, nós vamos falar que essa divisão é uma divisão exata. Mas sempre que o resto de uma divisão for diferente de zero, D1, D2, D5, né? Por exemplo, aqui nessa conta aqui, o resto deu igual a 2. Então, se o resto deu diferente de zero, a gente diz que essa divisão é não exata. Aprenderam aí? Divisão exata, o resto é igual a zero. Divisão não exata, o resto é diferente de zero. Bem, gente, vamos agora corrigir a atividade do módulo que eu deixei para vocês, das páginas 22 e 23. Deixei na semana passada isso, tá bom? Antes do feriado. Vamos corrigir essas páginas 22 e 23, porque tem várias continhas de divisão, a gente vai fazer, a gente vai poder identificar quem é o dividendo, quem é o divisor, quem é o quociente, quem é o resto, a gente vai poder identificar se essa divisão é exata, se ela é não exata. Vamos fazer que aí já ajuda a gente a estar entendendo o assunto da nossa aula de hoje. A primeira questão diz o seguinte: os professores vão organizar uma turma de 48 alunos em grupos de 4 componentes cada um. Quantos grupos serão formados? Então, tem que fazer uma divisão, não é isso? 48 dividido
por 4? Vou pegar a caneta vermelha para a gente responder. Primeiramente, eu vou tentar o primeiro algarismo do 48, que é o 4. 4 dividido por 4 dá 1 e não sobra nada. Por isso que eu coloco um 0 aqui embaixo do 4. Tá vendo? Agora, o que é que eu faço? Eu faço o quê? Eu vou abaixar o próximo número. O próximo número é o 8. Então, nós vamos abaixar o 8. Ficou agora a conta 8 dividido por 4. Quanto é 8 dividido por 4? Dá 2 e não sobra nada. Terminamos a nossa conta. Então, a resposta: quantos grupos serão formados? Serão formados 12 grupos. Nessa minha continha, agora a gente já vai para o assunto da aula de hoje. Nessa minha continha aí, o 48, ele foi o dividendo. O 4, ele é chamado de divisor. O 12 é chamado de quociente. E o 0 é chamado de resto. Essa divisão é uma divisão exata, porque o resto foi igual a 0. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar. Se a turma tivesse 52 alunos, quantos grupos seriam formados? Calcule mentalmente. 48, né? Ele está indo da tabuada do 4. Se vocês perceberem, está indo de 4 em 4. 48 dividido por 4 deu 12. 52, 48. 49, 50, 51, 52. É mais um grupo de 4. Então, se 52 é mais um grupo de 4, quantos grupos eu consigo formar? Então, se eu tinha 12 grupos, agora com 52 eu formo 13 grupos. Isso foi mentalmente, tá bom? Como você fez para descobrir, como eu já estava explicando aqui. 48, quando coloca mais 4, é mais um grupo de 4, né? Se a gente tinha 12 grupos, agora a gente vai ter 13 grupos. Vamos corrigir a questão de número 2. Pedro, André e Bia gastaram em uma lanchonete a quantia representada a seguir. Vamos contar? 10, 20, 30, 35, 37, mais 2, 39. Quantos reais eles gastaram nessa lanchonete? 39 reais. Vejam se vocês acertaram. Vou botar aqui na minha resposta. 39 reais. E vamos para a letra B. Na hora de pagar a conta, Pedro, André e Bia resolveram repartir igualmente o total entre eles. Quantos reais cada um deles pagou? Então, eu tenho que fazer a conta de divisão, né? 39 reais, que foi o valor da conta, dividido por Pedro, André e Bia. Então, dividido por 3. Não é isso? Então, 39 dividido por 3 dá quanto? Vamos ver. 3, que é o primeiro número do 39. 3 dividido por 3 é igual a 1. E não sobra nada. Divide exatamente. 3 dividido por 3 dá 1 e não sobra nada. Agora, o próximo número é o 9. A gente tem que abaixar o 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. E não sobra nada também. Então, a nossa resposta, quantos reais cada um deles pagou? Cada um deles pagou 13 reais. Cada um deles pagou, vou botar a resposta de terceiro ano, né? Cada um deles pagou 13 reais. Tá certo? Nessa conta de divisão, percebam o seguinte. Nessa conta, nós temos os termos. Vamos identificar os termos da divisão? O 39 aqui é chamado de dividendo.
O 3 é chamado de divisor. O 13 é chamado de quociente. E o 0 foi o que sobrou, é chamado de resto. Então, essa divisão, como o resto deu zero, essa divisão é chamada de divisão exata. Entenderam aí, gente? Vamos corrigir a próxima questão, a questão de número 3. O professor de educação física vai formar duplas com estes alunos para uma brincadeira. Quantos alunos vão participar dessa brincadeira? Nós temos que contar quantos alunos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Quantos alunos vão participar? 27 alunos. Vamos escrever que vão participar 27 alunos. Pronto. Quantas duplas podem ser formadas? Aí basta eu fazer uma continha, não é isso? Faço uma continha de divisão. Se eu tenho 27 e eu quero dividir em duplas, eu quero dividir por 2. Então, 27 dividido por 2. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro número, que é o 2. O primeiro número do 27 é o 2. 2 dividido por 2 dá 1 e não sobra nada. O que é que eu faço agora? Eu vou abaixar o próximo número, que é o 7. 7 dividido por 2, ó, a tabuada do 2 é 2, 4, 6, 8. Não tem o 7. Então, eu vou colocar que é por 3, porque por 3 dá 6, é o que chega mais próximo do 7. Por 3, ó, 2, 4, 6. Por 3 dá 6. E sobra 1, porque falta 1 para chegar no 7. Não é isso? Então, eu botei que é por 3 e sobra 1. Então, a minha resposta, quantas duplas podem ser formadas? Podem ser formadas 13 duplas. Mas vocês percebam que sobrou um aluno, né? Então, na letra C, sobrará algum aluno sem dupla? Sim. Sobrará um aluno sem dupla. Tá certo, gente? Vejam se vocês estão acertando. Esse assunto é bem simples, né? O que você faria para que todos os alunos participassem dessa brincadeira? Aí vocês poderiam falar, eu poderia fazer com que não fosse em dupla, fosse em trio, porque 27 dá para dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Poderia ser em trio ao invés de duplas, né? Que às vezes a gente na sala, eu peço para dividir em duplas, não dá, fica sobrando algum, aí eu boto um trio, ou então poderia ser 12 duplas e um trio, né? Poderia ser assim também. Então, vocês devem ter colocado aqui as suas respostas. E aí, só antes da gente ir para a próxima questão, vamos identificar nessa conta que a gente acabou de fazer quais são os termos da divisão. O 27 é o dividendo, o 2 é o divisor, o 13, nesse caso aqui, o 13 é o quociente e o 1 é o resto. Como o resto deu diferente de zero, o resto deu 1, não foi? Sobrou uma pessoa, sobrou um aluno sem dupla. Essa divisão que a gente acabou de fazer aqui é uma divisão não exata, tá certo? Vamos corrigir agora a questão de número 4. É a última. Lucas coleciona miniaturas de carros e encontrou em uma loja de objetos usados miniaturas que custam R$ 5 cada uma. Sabendo que ele tem R$ 58, quantas miniaturas ele consegue comprar com esse dinheiro? Vamos fazer essa conta? Ele tem R$ 58. Então, 58 dividir para 5, porque cada miniatura custa 5. Vamos ver quanto é que dá. 58 dividido por 5. Então, vamos lá. 5, que é o primeiro número do 58, dividido por 5, dá 1 e não sobra nada.
Agora, o que é que a gente faz? Vamos abaixar o próximo número, que é o 8. 8 dividido por 5. Vai ser por 1 ou vai ser por 2? Dá quanto? Vai ser por 1, porque por 2 vai passar, por 2 dá 10. Então, vai ter que ser por 1 dá 5, né? E sobram 3. Então, percebam aí, vejam se vocês acertaram. Então, quantas miniaturas ele consegue comprar com esse dinheiro? Ele consegue comprar 11 miniaturas. Pronto. Agora, explique por que ele não consegue comprar outro carrinho com o dinheiro que sobrou. Porque só sobrou R$3. Não é isso? Sobrou porque sobrou apenas R$3. E sobrou R$3 e cada miniatura custa R$5. Por isso que ele não conseguiu comprar mais uma miniatura, mais outro carrinho com o dinheiro que sobrou. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Só para a gente finalizar, nós vamos ver novamente o que a gente viu na aula de hoje. Ó, 58 nessa conta é o dividendo. O 5 é o divisor. O 11 é o quociente e o 3 é o resto. Agora, digam para mim, essa divisão é exata ou não exata? É uma divisão não exata, porque o resto foi igual a 3. O resto foi diferente de zero. Entenderam, gente? Gente, nossa aula está chegando ao fim. Eu vou deixar a atividade do módulo para vocês fazerem, páginas 24 e 25, tá bom? Um beijo, façam com atenção e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.